E aí, galera? Você já parou para pensar no que realmente somos feitos? Não tô falando no sentido filosófico da coisa, tipo alma, propósito, essas paradas. Tô falando de literalmente, sabe? Quais são os ingredientes que compõem essa máquina incrível que a gente chama de corpo humano? Quanto de água a gente carrega? Quantos átomos formam você, aí do outro lado da tela, assistindo esse vídeo? A parada é mais profunda do que parece. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça nesse universo microscópico e explorar o corpo humano de um jeito que você provavelmente nunca viu em números. Se prepare para descobrir quantas partículas, litros, trilhões e gramas você, meu amigo, você mesma, minha amiga, são de verdade. Bora lá? Vamos começar essa jornada épica pelo básico, pelo elemento que a gente mais tem no corpo: água. Sim, meus amigos, nós somos, basicamente, sacos ambulantes de água. Sério, um adulto médio tem entre 50% a 65% de água no corpo. Se você, assim como eu, não consegue visualizar essa proporção, pensa assim: uma pessoa de 70 quilos carrega cerca de 42 litros de água. É água pra caramba. E ela tá em todo canto, no sangue, nas células, tecidos, olhos, pulmões. Inclusive, só no sangue, a água já representa cerca de 90% do plasma sanguíneo. E por falar em sangue, você sabia que o corpo humano tem, em média, 5 litros dessa belezinha vermelha circulando o tempo todo? Mas a gente não é só água, né? Imagina que sem graça. Se a gente desmontasse o corpo humano em elementos químicos, como se a gente fosse um Lego gigante, a gente ia ter aproximadamente 60 elementos diferentes na nossa frente. É elemento pra caramba! Mas calma, a maior parte da nossa massa vem de apenas 4 figurinhas carimbadas: oxigênio, carbono, hidrogênio e nitrogênio. Esses caras são tipo os tijolos da nossa construção, sabe? Juntos, eles compõem cerca de 96% do corpo humano. Quem diria que a gente era tão simples assim, né? E falando em construção, você já parou para pensar no nosso esqueleto? O corpo humano adulto tem 206 ossos. É osso pra caramba. E eles são mais pesados do que parecem, viu? O esqueleto de uma pessoa adulta representa cerca de 15% do peso corporal total. Ou seja, se você pesa 70 quilos, cerca de 10,5 quilos são só de osso. Mas calma, não precisa sair correndo por aí achando que é um peso pesado. Apesar de todo esse peso, nossos ossos são altamente eficientes, fortes o suficiente para a gente fazer escalada, crossfit, parkour e, ao mesmo tempo, leves o bastante para permitir que a gente se movimente com a leveza de uma bailarina. Agora segura essa. Vamos dar um zoom, no zoom, no zoom, e dar uma olhada na menor unidade do corpo humano, a célula. Prepare-se para se sentir um universo inteiro, porque um ser humano adulto tem em torno de 30 a 37 trilhões de células. É isso mesmo que você ouviu. Trilhões. É como se cada pessoa fosse uma galáxia inteira de células, cada uma com a sua função específica, trabalhando incansavelmente para você ser você. E as células sanguíneas, então? Essas são as campeãs de audiência. A gente tem cerca de 25 trilhões de glóbulos vermelhos. E sabe o que é mais louco? A cada segundo, 2,4 milhões deles são produzidos pela medula óssea. A cada segundo, galera. É produção em massa que fala, né? E se você acha que já viu de tudo, prepare-se para descobrir que você divide seu corpo com outros seres. Calma, não precisa chamar o Ghostbusters. Nosso corpo abriga cerca de 39 trilhões de bactérias, principalmente no intestino. Sim, você leu certo. Temos mais células bacterianas do que humanas. Mas relaxa, a maioria delas é gente boa, juro. Elas ajudam na digestão, na imunidade e até na produção de vitaminas.
É como se a gente tivesse um exército microscópico cuidando da gente 24 horas por dia. Incrível, né? E se você se impressionou com os trilhões, prepare-se para o número mais absurdo de todos. Estima-se que o corpo humano seja composto por cerca de 7 otilhões de átomos. Só para você ter uma ideia da insanidade que é esse número, estamos falando do número 7 seguido de 27 zeros. É muita coisa. Só de hidrogênio, o menor e mais abundante átomo do universo, temos cerca de 4 octilhões. É quase impossível imaginar essa quantidade. Mas, sim, cada pedacinho seu, cada fio de cabelo, cada célula é formada por trilhões de partículas invisíveis. É de explodir a cabeça. E por falar em energia, você já se perguntou quanta energia seu corpo produz? Se a gente fosse converter toda a energia armazenada no corpo humano em energia elétrica, daria para acender uma lâmpada de 100 watts por cerca de 90 dias seguidos. Isso porque, em média, o corpo humano adulto armazena cerca de 100.000 calorias de energia, a maior parte em forma de gordura. É como se a gente tivesse uma bateria interna poderosa, capaz de nos manter funcionando por um bom tempo. E por falar em gordura, vamos desmistificar essa palavra que causa arrepios em muita gente. Ter gordura no corpo não é um crime, gente. Pelo contrário, uma pessoa saudável precisa de gordura no corpo. O valor ideal depende de vários fatores, como sexo, idade e nível de atividade física. Mas, em geral, homens têm entre 8 a 19% de gordura corporal, enquanto mulheres têm entre 21 a 33%. E sabe por que essa gordura é importante? Ela serve como reserva de energia, isolamento térmico e proteção para órgãos vitais. Então, da próxima vez que você se olhar no espelho e se criticar por causa daquela gordurinha, lembre-se, ela está lá por um bom motivo. E o que dizer dos nossos músculos? Esses caras são os motores da nossa máquina. O sistema muscular representa cerca de 40% do peso do corpo humano. Para você ter uma ideia, um homem de 70 quilos carrega cerca de 28 quilos de músculos. O maior músculo do corpo é o glúteo máximo, aquele que a gente usa para sentar, levantar e rebolar. Já o mais forte em proporção ao tamanho é a mandíbula. Isso mesmo, os músculos mastigatórios podem gerar até 90 quilos de força de mordida. Então, da próxima vez que você der aquela mordida num hambúrguer, lembre-se do poder que você tem na sua mandíbula. E para fechar com chave de ouro, vamos falar do órgão mais incrível do corpo humano: o cérebro. Essa belezinha pesa cerca de 1,4 quilos e consome por volta de 20% de toda a energia do corpo, mesmo quando a gente está só de buenas no sofá. E não pense que é pouco trabalho, não. O cérebro contém aproximadamente 86 bilhões de neurônios, e cada neurônio pode fazer até 10.000 conexões com outros neurônios. É conexão pra caramba! O número de conexões cerebrais pode ultrapassar 100 trilhões. Uma rede mais complexa do que qualquer supercomputador já construído. E aí, depois dessa viagem alucinante pelo corpo humano, você ainda acha que ele é só um amontoado de ossos, músculos e órgãos? Viu como os números revelam a beleza e a complexidade da nossa existência? Cada batida do seu coração, cada célula que se divide, cada respiração. Tudo isso é um milagre da engenharia biológica acontecendo dentro de você neste exato momento. E não se esqueça, você é literalmente feito de poeira estelar. Os átomos que compõem seu corpo foram forjados há bilhões de anos, no coração de supernovas. É muita história para contar, né? E se você curtiu esse mergulho nos números do corpo humano, não esquece de deixar o like, compartilhar esse vídeo com aquele amigo que adora uma curiosidade e se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos.
Comenta aqui embaixo qual desses números te deixou mais chocado, qual te deixou mais curioso. E se você quiser que a gente explore algum tema específico, tipo um vídeo só sobre o cérebro, ou um só sobre os ossos, manda ver. Quem sabe a sua sugestão não vira o tema do nosso próximo vídeo. Por hoje é só, galera. Um abraço do Manolo, e até a próxima!